Olá, bom dia, paz seja convosco. Meus queridos e amados irmãos, é uma alegria estar aqui falando com vocês, ministrando, conversando sobre a poderosa palavra de Deus. Queridos, a nossa série em curso está muito forte, gloriosa, porque ela fala sobre o tema focados na base da unidade. Qual é o maior problema que a igreja enfrenta hoje? A igreja enfrenta hoje um período chamado na Bíblia de Laodiceia. Laodiceia é aquele período em que os cristãos perderam o foco. É aquele período em que o primeiro amor foi embora, é aquele período em que as pessoas retrocederam da sua fé. Elas deixaram a sua fé e voltaram atrás. Deram um passo atrás no amor, na fé e principalmente na comunhão. A comunhão, ela tem duas vias muito importantes. O primeiro mandamento revelado por Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Não tem como fugir essa regra. É uma regra gloriosa, poderosa, que é falada por Deus e Deus nunca mudou essa questão. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Né? E este amor, queridos, este amor, ele tem um selo. O selo é a unidade. A unidade faz parte deste amor, que não parte da bondade humana, mas parte da vida de Deus governando o ser humano. Quando o humano entende que Jesus Cristo é o Senhor e ele se entrega totalmente, então ele recebe esse governo glorioso. A unidade é uma consequência. Mas quando não acontece assim, a divisão é uma consequência. E infelizmente hoje, queridos, nós estamos vivendo em dias de grandes divisões. As divisões, elas se multiplicam no meio do povo, principalmente no meio do povo cristão. E o propósito de Satanás é mesmo dividir. É colocar um grupo aqui, um grupo ali, um grupo lá, cada um com a sua visão, com a sua doutrina, com o seu achismo. E sendo assim, amados, quem que perde? Quem que está perdendo quando as divisões se multiplicam? É o próprio reino. Porque o reino, amados irmãos, é uma casa coletiva. O reino de Deus é uma casa coletiva. Esta casa coletiva tem um nome conhecidíssimo, chamado igreja. Se essa casa coletiva se divide, a Bíblia diz que uma casa dividida não prospera. Então, o que Satanás planeja todos os dias? Não deixar que a igreja prospere. Não permitir que a igreja prospere. Essa é o que acontece cotidianamente. Por isso eu quero convidar você ao entendimento dessa série de forma profunda. Eu quero convidar você a mergulhar nessa série, que não vai ser uma série apenas de 7 reflexões. Vai ser uma série maior, mas vai ser tão tremenda que Deus vai nos ensinar. O capítulo 4 de Efésios é uma carta extraordinária. Para mim é uma palavra rema em todo o seu capítulo. E o capítulo começa dizendo assim, ó, como prisioneiro do Senhor, no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Paulo, ele se coloca aqui de uma forma muito convicta daquilo que ele é em Deus. Ele fala assim, como prisioneiro no Senhor. Ele não fala como prisioneiro do Senhor. Ele estava preso.
Mas ele não entendia que ele estava preso porque pregava, porque fazia obra. Ele estava preso no Senhor. Ele tinha um comprometimento tão grande com o Senhor que o mundo colocou ele no cárcere. O comprometimento de cada um de nós com Deus tem que ser tão grande, amados irmãos, que nós não temos outro caminho, nós não temos outro lugar, nós só temos o Senhor. E ele diz, como prisioneiro do Senhor: eu rogo a vocês que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. O que seria viver de maneira digna da vocação que nós recebemos? Eu creio, literalmente, que é entender e vivenciar o governo de Deus em nossas vidas. É entender que Jesus Cristo é o cabeça, nós somos seus servos e nós submetemos a autoridade do cabeça que é Cristo. Se nós entendemos assim, estamos partindo para um bom destino. Eu quero que você entenda o que Deus tem para a sua vida como igreja. Afinal, o tempo da igreja na terra é um tempo difícil. Jesus falou já no seu ministério: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. As aflições é uma realidade em todo o tempo, mas graças ao Senhor que eu e você entendemos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas não somos do mundo. Nós não pertencemos ao mundo, isto é, nós não pertencemos ao sistema do mundo. Nós temos uma nova vida, nós somos ressuscitados com Cristo, nós vivemos a vida de Cristo e nós temos um propósito. E o nosso propósito e foco, queridos, é chegar ao porto desejado. Por isso, nós estamos ligados, atrelados, presos, aleluia, naquele que é a nossa liberdade. Vou te falar uma frase e tenta entender. Nós estamos presos na liberdade de Cristo. Porque a verdadeira liberdade é a liberdade de Cristo. Não é a liberdade do mundo. A liberdade de Cristo é a verdadeira liberdade. Nós estamos presos a esta liberdade. É uma liberdade governante. É onde Deus, através da sua pessoa, dentro de mim e de você, governa o nosso ser. Nos leva aonde Ele quer. Faz que os nossos pés pisem no terreno preparado por Ele. Então eu rogo a vocês que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Todos nós recebemos uma vocação. Somos vocacionados. Não foi um grupo que nos chamou, uma associação. Não foi. Foi Cristo. E a nossa chamada não diz respeito ao nosso exterior. Muito pelo contrário, ela diz respeito ao nosso interior. Porque o nosso interior foi chamado, marcado e ministrado por Ele. E essa chamada reflete no exterior. Porque o exterior, ele vai expressar aquilo que está no interior. Então, Paulo, com toda a convicção, ele traz uma palavra rema. E esta palavra rema de Paulo, ela atravessa anos e anos e anos. E hoje, ainda hoje, 2026, olha só a altura do calendário. Deus continua falando pela mesma palavra, da mesma forma, do mesmo jeito. Se Deus falou quando Paulo escreveu, imagine como Deus está falando agora. Eu rogo a vocês que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Vivam de maneira digna. Essa maneira digna é governante, é quando Deus governa a sua vida. É quando você não é levado por ventos,
por doutrinas, por palavras persuasivas de sabedoria humana, é quando você realmente se coloca diante de Deus em espírito e em verdade, vivendo e vivenciando a realidade daquele que é, que era e que há de vir. Esta série está maravilhosa e eu vou continuar falando aí, por isso te convido a ficar firme conosco nesta série. Esta daqui já é a mensagem 6 da série que você vai estar recebendo, ok? Vamos orar? Glorioso Deus, Pai Celestial, muito obrigado por esse momento, por esta hora, poder compartilhar a poderosa palavra do Senhor. Deus, eu quero abençoar o meu amado irmão, a minha amada irmã, que está ligada ao nosso canal. Eu quero abençoar o teu filho e a tua filha e quero pedir que o Espírito Santo continue ministrando sobre cada um. Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até amanhã.